Por favor, senhor Rodrigo, nos ouve? Escuto perfeitamente. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, cumprimento a todos, agradeço a oportunidade de participar dos trabalhos dessa comissão. Peço vênia de maneira antecipada se eu faltar com o devido vernáculo. Somos apostadores esportivos, né? Representamos essa modalidade. E para nós é muito importante termos oportunidades como essa, de poder trazer um pouco daquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente conhece tão bem. A atividade no Brasil existe há pelo menos 15 anos. Então, por mais que hoje o assunto esteja em evidência, o fato é que a atividade já é existente, já existe todo um ecossistema, existem milhões de apostadores, existem centenas de casas de apostas e existem diversas consequências que isso tudo gera. A questão da manipulação de resultados é uma delas, erros de árbitros são outras, mas as apostas esportivas já existem, né, e essa realidade ela tem que ser tratada de maneira correta. Uma coisa que nos incomoda um pouco, por assim dizer, é quando esses aliciadores, esses criminosos que trouxeram esse esquema de manipulação são chamados de apostadores, porque eles não são apostadores, são pessoas que se utilizam, né, das apostas para cometer ilícitos e crimes. Então, acho importante ter essa diferenciação. Contando brevemente um pouco do trabalho da ABAESP, a ABAESP é uma associação criada pós-legalização, então foi em 2019, e nós, como já acompanhávamos o mercado, já fazíamos parte, né, do universo das apostas esportivas, sabíamos que em determinado momento precisaríamos ter uma voz, né, uma voz do consumidor, porque como nós sempre tivemos uma proximidade muito grande com o mercado português, com os apostadores portugueses. Já desde 2015, a gente assistiu aqui de camarote a regulamentação do mercado lá de Portugal e vimos como foi ruim para o consumidor, para as casas de apostas e para o governo português, que também teve ali frustrada, né, as expectativas de arrecadação. E a partir dali, então, de 2015, nós entendemos que, no momento oportuno, teríamos que ter essa espécie de voz, né, do consumidor, e a Baesp foi criada nesse sentido. Então já faz aí mais de 4 anos que nós buscamos ter oportunidades como essa hoje nessa comissão, de trazer um pouco do nosso conhecimento prático, né, da indústria, e não tem como não iniciar de fato falando da questão da Lei 13.756, que de maneira respeitosamente falando, mas equivocada, equiparou ou trouxe a figura das apostas de cota fixa como uma modalidade lotérica. Então, esse é um aspecto que já há muito tempo nós batemos na tecla, porque a aposta esportiva não é loteria. É uma categoria própria de jogo, assim como o cassino é uma outra categoria e loteria é uma outra categoria. Se nós partimos aí do pressuposto que a aposta esportiva é uma loteria, estamos falando que quando um evento como o futebol for acontecer, todas as vezes nós teremos chances fixas e imutáveis de que o time A ganhe, o time B ganhe ou que o empate ocorra. E como nós bem sabemos, né, as probabilidades são sempre variáveis, enquanto que se a gente pegar as loterias convencionais, essas probabilidades elas são sempre fixas, né, sempre imutáveis. Então, eu faço esse comentário porque nos parece um vício de origem que nunca foi corrigido, talvez nunca seja, mas isso cria uma série de consequências negativas, né? Porque as apostas esportivas deveriam ser tratadas de maneira individualizada, com cuidado próprio que a atividade merece, assim como o cassino também, que deve ter tratamento próprio. E agora vivemos um momento interessante, importante, que é justamente o da tramitação da PL 3626 de 2023, que, aprovada na Câmara dos Deputados, agora vai para apreciação
do Senado, então ter a oportunidade de falar com o Senado nesse momento é muito válido, porque esse projeto de lei, e peço desculpas aqui pela franqueza, é muito negativo, né? Nós, como consumidores e mesmo os operadores que temos essa experiência de mercado e temos diversos mercados para se espelhar mundo afora, a gente vê tudo que está sendo feito como uma receita para o insucesso, né? Poderíamos citar aqui, claro, a questão da tributação do operador, os 18% do GGR, que somados aí a todos os encargos empresariais que toda empresa brasileira já tem, teria aí um custo na ordem de uns 35%, né, do seu faturamento, ou seja, extremamente elevado. A própria taxa de outorga ali na faixa dos 30 milhões por um prazo extremamente pequeno, né, de 3 anos, também onera muito o operador, porque também tem taxa de fiscalização mensal e tudo isso vai tirando ali da casa de apostas todo esse investimento que a gente vê em marketing, né, em patrocínios e tudo isso, porque vai ficando uma operação muito custosa, muito arriscada, aonde, com certeza, grandes players globais, grandes operadores vão pagar o preço, vão pagar para ver, para arriscar mesmo, né, porque o mercado brasileiro é indiscutivelmente gigante e com potencial enorme, mas isso vai tirar também muitos operadores intermediários, mais novos, de repente, que não vão ter o poder econômico, né, de ter tudo isso. E tem um fator, um agravante nisso tudo, que é a questão da tributação do apostador. Porque, como eu disse anteriormente, uma vez que a aposta de cota fixa é considerada uma modalidade lotérica, as regras de tributação já existem, que é a tal história dos 30% acima de ganhos de R$ 2.112, né? Esses 30% retidos na fonte, o que é extremamente danoso, né? Porque o apostador, e até em termos de experiência do usuário mesmo, que hoje a aposta, como já é muito existente no Brasil, imagine quando o apostador vê que ele tem um ganho potencial maior do que esses R$ 2.112 e já vê ali subtração de 30% a título de imposto de renda retido na fonte, né? Então, esses elementos todos combinados, né? Essa carga tributária alta da casa de apostas, a experiência do apostador, vai certamente contribuir para que não haja uma boa canalização do mercado. Quando a gente fala de canalização, é tirar os jogadores, os apostadores desse mercado, digamos, cinza hoje, para o mercado regular, verde, né? Canalizar para lá. E aqui a gente entende que vai ser o efeito contrário, né? O mercado ilegal é o que mais vai ser fomentado. Ainda no projeto de lei, houve ali a inserção do que todos entenderam serem os jogos de cassino. E o que foi feito de maneira também muito pouco técnica, talvez, e de maneira até, podemos dizer, preocupante. Porque, para deixar bem claro, como apostadores, nós somos totalmente a favor da legalização dos jogos de cassino, da devida regulamentação. Não existe um não jogo, o jogo é uma realidade, então é preciso que as regras sejam estabelecidas para que justamente tudo aconteça bem. Mas, se a aposta esportiva não é modalidade lotérica, imagina dizer que cassino é uma modalidade de aposta de cota fixa. Então, foi muito reducionista, por assim dizer, e essa questão, então, do cassino também deveria ser bem observada em relação ao projeto de lei. E quando a gente pega todo esse conjunto da obra e já entende que, em termos de mercado, não é positivo, acordamos hoje, ou dormimos ontem também, com o desfecho, né, da CPI da manipulação dos resultados, aonde, com todo respeito, data máxima vênia, foi trazida ali uma sugestão de projeto de lei que limita os mercados somente a resultado final e total de gols, ou seja, todos os outros dezenas ou centenas de mercados existentes para se apostar hoje estariam excluídos das casas de apostas licenciadas no Brasil, o que, assim, seria horrível e poderia aqui falar longamente por quê, mas certamente não vem ao caso. Queria só aproveitar esse meu tempo curto aqui para tentar trazer o máximo de ponderações possíveis, e uma delas é a questão do apostador recreativo em relação ao apostador profissional, porque é indiscutível que a imensa maioria dos apostadores são recreativos, tem que ser tratada a aposta esportiva de maneira realmente
como a título de diversão. 15 segundos. De maneira responsável, mas existe uma parcela, uma porcentagem ainda que pequena de apostadores que são profissionais, que têm lucratividade, e a atividade das apostas, por conta disso, tem que ter uma visão mais realista sobre isso, né? O que não se pode é usar o argumento de que existem alguns profissionais das apostas para vender a ilusão de que pode-se ganhar dinheiro de maneira fácil, né, com as apostas ou de maneira garantida, porque isso certamente não é possível. E então, correndo aqui na parte final do que eu tenho a dizer, os estados e municípios também estão nessa briga aí da regulamentação para terem suas próprias licenças. Isso, no nosso ponto de vista, também é uma demonstração de que essa regulamentação federal ela tem que ser muito bem feita, não adianta carregar muito ali no que vai ser colocado no papel, porque isso pode gerar um efeito contrário. Como eu disse, a canalização pode não ser atingida. A regulamentação ela tem que ser mais técnica do que política, e eu tenho essa liberdade de falar isso em nome de apostadores, porque nós não temos o poder econômico, quer dizer, o nosso poder econômico de apostador ele é dissipado, né? O consumidor é sempre visto como realmente o grande beneficiário ou a pessoa mais importante nesse processo todo, mas na prática não é. E, inclusive, vi com muitos bons olhos a fala do Dr. Mansur anteriormente, dizendo que no grupo de trabalho a Associação dos Apostadores, ou seja, nós, a ABESP, estaremos convidados para se sentar a essa mesa, assim como também nós fizemos um requerimento junto ao CONAR, porque entendemos ser importante que o consumidor tenha também uma oportunidade de opinar ou de colaborar em relação à autorregulação da publicidade, né? Porque nós somos, de fato, o público, né? Para que essa publicidade é direcionada. Então, agradeço a oportunidade, eu estou aqui, querendo ou não, falando em nome de milhões de apostadores, é uma responsabilidade muito grande. Falo também em nome de todos os membros fundadores da nossa associação e tenho certeza que, assim como eu, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento e muito dispostas a contribuir. Então, permanecemos à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rodrigo Alves. Rodrigo, eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência, e serve também ao senhor e o seu Andrei Campo, que continuasse aí online, que a gente, ao final dos nossos oradores aqui, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para os senhores. Muito obrigado pela sua participação.